Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes. O número de quê? Aleluias. Número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos maca, para que ao passar, Pedro ao menos com a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. E levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Fale comigo: abriu as portas. Todas as portas. E levando para fora, disse: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos. E o povo de Israel mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os príncipes sacerdotes ouviram essas informações, e ficaram perplexos a respeito deles, o que viria a ser isso? Nesse momento alguém chegou e comunicou: veja, os homens que o Senhor prendeu estão no templo ensinando. Então o capitão, os guardas foram, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. De quem era o sangue? De Jesus. Ei, Senhor dos exércitos, até me perdi aqui. Então o capitão e os guardas foram, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado. E o povo trouxeram os apóstolos, apresentando ao sinédrio, o sumo sacerdote interrogou: não é verdade que ordenaste que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ah, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar pregar até o fim. Arabassuria lamaia. Pode se assentar. Andagasturi deplore que o monte ande calamaia. Espírito do Deus vivo, Espírito do Deus eterno,
Espírito Santo da verdade, Jesus de Nazaré, Yeshua, Hamashia, o Cristo, Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, o Messias esperado, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que reina e vive para todo sempre, aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário, aquele que me comprou por um alto preço, aquele que derramou a sua última gota de sangue por mim e por você, aquele que não ficou no túmulo, mas ele de manhã, ele dobrou os lençóis, Serábia, Súbia, Aramaia, e ressuscitou, e vive e reina para todo sempre. Senhor, tu és bem-vindo nessa casa. Ah, meu Deus, eu quero dizer que o Senhor é bem-vindo, mas antes de eu chegar aqui, o Senhor já estava. Antes de eu amanhecer o dia, o Senhor já estava aqui com um exército, Senhor, com querubins de guerra, anjo com espada de fogo, a milícia celestial. Ah, Senhor, para dar uma voz de comando a Satanás e a sua croja, a Satanás e os seus principados, as suas potestades e os seus dominadores. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para todo sempre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero dizer, Jesus, mais uma vez, já falei isso milhares e milhares de vezes, mas eu quero falar nessa manhã, o dia 2 de novembro de 2025, que eu te amo de uma forma intensa. Quando o mundo hoje comemora o Dia dos Mortos, ah, meu Deus, mas Gálatas 2 diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Eu já morri, você já morreu para esse mundo. Lá no cemitério tem um monte de gente acendendo vela para milhares de pessoas que já morreram. Mas eu quero dizer uma palavra para você. Não comecei a pregar ainda. Não se assuste. Ah, meu Deus, você já morreu. Ah, pastora, mas eu estou sentada aqui na cadeira, eu já cantei como eu morri. Você já morreu para o mundo e ressuscitou para Jesus. Não mais você, mas Cristo vive em você. E a vida que você vive agora não é mais a vida antiga do passado, mas é uma vida de ressurreição. Você foi crucificado com Cristo quando Ele morreu lá no Calvário. Quando Ele estava nos seus últimos momentos de vida. Eu acho lindo quando Ele ergue a cabeça e diz: está consumado. Está consumado. Está consumado. Eu quero pregar para uma geração de ressuscitados. Ressuscitados. Eu não quero pregar para morto. Se eu fosse pregar para morto, eu estava lá aqui não sei nem onde fica o cemitério. De vez em quando eu passo lá na frente, porque eu não gosto nem de passar perto do cemitério. Mas eu estou pregando para uma geração de ressuscitados, de vivos. Vivo. Reiraibia, súbia, nagácia. E o tema dessa mensagem é: quando eu entendo o meu chamado. Amém? Quando eu entendo o meu chamado, meu querido, não tem capeta do inferno, não tem tranca-rua, não tem pombagira, não tem Maria dos Quintos dos infernos que me pare de servir a Deus. O diabo vem quente e eu vou fervendo em nome de Jesus. Quando ele acha que me parou, eu falei: sai da frente. Sai da frente, porque eu nunca lutei karatê, nem kung fu, nem nenhumas artes marciais. Mas o exército do Deus vivo me ensinou a lutar. E hoje eu quero pregar para uma geração que está na academia do Deus vivo. Eu quero pregar para uma geração que não está de braço cruzado. Eu quero pregar para uma geração que não acende vela para defunto, mas ela já tem a glória do Deus vivo.
uma geração de ressuscitados, que estão só esperando a trombeta tocar, e a igreja não abrir e piscar de olho. Está preparado? Está preparado? Quando eu me converti, estou chegando a 4 décadas, né, meu amor? Está chegando, né? Quando eu li aquela passagem que Jesus vinha buscar a igreja, eu falava, misericórdia, quer dizer que eu perdi todos esses anos, e se ele vier amanhã, ele já me salvou, mas o meu galardão não vai ter nada, vai ser uma coroa encardida, não tem nada. Eu falei, Jesus, eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo, essa semana eu quero fazer tudo, porque se o Senhor vier, eu já tenho alguma coisinha reservada, né? Então eu fazia tudo achando que Jesus iria voltar amanhã. Então eu quero dizer para você nessa manhã, faça tudo para Jesus, como se Ele voltasse agora. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Ele pode voltar amanhã, pode voltar agora. E o que é que você tem feito para Ele? O que é que você tem entregado para Ele no teu ministério? Quando Ele chama, Ele nos chama, nós entendemos. A Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora eu tenho uma nova identidade. Eu não sei o meu nome nem o seu quando chegar lá na glória. Mas a Bíblia diz que Ele vai nos chamar pelo nosso nome. E nós vamos nos apresentar diante dEle, a noiva do Cordeiro, a adornada, a de vestes branco, aquela que foi morar para sempre com o noivo, que agora não é mais o noivo, mas é a esposa do Cordeiro. E eu quero falar sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu quero falar sobre uma igreja perseguida, uma igreja atormentada pelo inimigo, por Pilatos, por Herodes, que fizeram de todas as formas para calar a igreja. A Bíblia diz que Pedro, quando se converte, o Pedrão que estava lá com medo quando Jesus morreu, ele falou assim, olha, mas você não é um daqueles que estava com Jesus? E Pedro nega. Pedro diz assim, eu não sei não, eu não estava com esse homem. E agora ele volta a fazer o que ele fazia antes, a pescaria. Mas a Jesus aparece para ele, e Jesus marca Pedro. Jesus ressuscita, e Jesus faz uma promessa para Pedro, que ele seria agora, não era mais pescadores de peixe, mas ele seria pescadores de homem. E Jesus fala para ele, fala, Pedro, eu te dou autoridade. Você vai pregar no meu nome, você vai expulsar demônio no meu nome. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Pedro, você foi um Pedro ignorante, medroso, mas agora você vai ser transformado pelo meu Espírito. Eu quero dizer para você que você se converte de uma forma. Você às vezes se converte um crente dodói, um crente mimado, que não quer que ninguém chame a atenção, porque olha, se me chamar a atenção, já era. Fazer igual o programa do Raul Gil. Eu pego a minha bolsinha e pego o meu banquinho e saio de mansinho. Ai. Você não vai sair de mansinho nada. Você vai permanecer e você vai dizer assim, olha, eu não vou arredar o pé. Eu não vou arredar o pé enquanto o grandão da Galileia não me levantar cheia do poder do Espírito, preparado para realizar a obra, para cumprir o chamado a qual Ele me chamou. Ele não me chamou para ser um crente medroso, um crente mimado, um crente dodói, um crente todo cheio de coisinha. Hoje as suas coisinhas vão cair tudo por terra. Eu não sei se você chegou aqui trazendo algum denguinho. Eu tenho isso aqui, mas eu não quero nem que ninguém saiba. Só na minha casa. Eu só sou descoberto. Olha, ainda... eu vou falar, papai. Ainda fala para a esposa. Se você descobrir isso aqui, olha, o negócio vai esquentar. Ei, você pode esconder de quem? Mas do grandão da Galileia você não esconde. A Bíblia diz que céu, luz e treva para Ele é a mesma coisa. Por isso que eu aprendi um evangelho de temor e tremor.
E o meu temor era tão grande, tão grande, tão grande, que eu queria fazer tudo para Ele. Eu queria me expressar de uma forma tão grande, porque eu não sabia que hora Ele iria me buscar. E eu queria ver o Jesus ressuscitado, que curava enfermo, que libertava os cativos, que curava o coxo, que transformava um aleijado em uma vida normal, que mudava a situação de pessoa. É essa a igreja primitiva, a igreja de Atos, que Jesus quer levantar na Lagoinha Rondonópolis. Ele não quer levantar você cheio de rótulo, cheio de diploma, cheio de certificado, cheio de tanto curso. Tudo bem, você pode ter curso, eu não sou contra nenhum diploma. Você pode fazer PhD, PhV, que eu não sei nem chamar o nome. Mas uma coisa eu quero falar: o teu maior diploma, o teu maior galardão, você vai receber lá no céu quando você chegar. Tudo aqui vai ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar. Mas uma coisa é certa: o que você fizer aqui para Ele não vai ficar em vão. Ah, meu Deus, Ele salva. Ele salva o pecador, Ele salva os drogados, salva a prostituta, salva a garota de programa. Ele salva tudo que vier para Ele, salva tudo. Chegou para Ele, a Bíblia diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas uma coisa que Ele não quer é que eu permaneça na mesma vida, da mesma forma como era antes, da forma como Ele me resgatou das trevas. Agora eu tenho uma missão: ser transformado pelo poder do Espírito. Eu não posso ser um crente mascarado. Eu estou na igreja todo lindão. Como eu aprendi a falar lindão com Cláudio, ou lindão. Você pode ser todo lindão aqui, e lá nos bastidores só o sangue do Cordeiro para te suportar. Mas eu quero dizer que o grandão da Galileia chegou na casa, e hoje você vai ser transformado pelo poder do Espírito. Hoje Ele vai mudar a tua identidade, vai levar você a um novo nível. Ele vai te encher da presença dEle. E no lugar onde você era aquele Pedro ignorante, aquele Pedro bruto, você vai ser transformado pelo poder do Espírito. Porque quando Deus quer transformar um pecador em um homem de Deus, ninguém segura, ninguém impede. Quanto mais tentavam prender Pedro, mas Deus usava a vida dele. Se você quer ser alguém, quantos querem ser um vaso de honra usado por Deus? Teve alguns que não levantou a mão. Mas se você não levantou a mão, mas até o final desse culto você vai falar assim: Senhor, eu estou aqui. Eu estava com medo, mas agora eu estou. Até o final desse culto você vai dizer: Senhor, eu perdi muito tempo, mas agora eu me levanto, Senhor. Pode, Senhor, me convocar que eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando eu entendo o meu chamado, nada me para. Quando eu entendo para que Ele me chamou, querido, nada vai me parar. Quando eu entendo que eu tenho algo a cumprir nessa terra, eu não vou ser vencido pela tribulação. Eu não vou ser vencido pela tentação. Eu não vou ser vencido pela depressão. Eu não vou ser vencido pela fofoca. Eu não vou ser vencido pela mentira. Eu não vou ser vencido pela dificuldade financeira. Mas em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Quando você fala isso, o inferno se levanta furioso. E o diabo não se levanta para simplesmente tocar em você de leve. A Bíblia diz que Jesus falou, João 10:10, que o ladrão, que é Satanás, que eu vim aqui para denunciar ele em nome de Jesus. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Com vida, quem quer ter vida abundante? Quantos querem ter vida com abundância? A vida abundante chegou na sua vida. A vida abundante de Jesus chegou na sua vida. E Deus, o que você viveu no passado não vai interferir no teu futuro. O teu futuro está intacto. E hoje Deus te pega pelas mãos e diz: filho, eu te sustento. Tu és meu. Eu não vou abrir mão de você. O inimigo pode tentar se levantar contra você, mas eu não vou parar. O que eu comecei na tua vida, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar e para aperfeiçoar até a volta de Cristo.
Quando nós nos convertemos, eu me converti e eu já falei que eu mergulhei de cabeça. E eu não sabia que lá na frente ia ter prova assim de chorar, gritar. Oh meu Deus, eu achei que quando eu me convertesse, logo em seguida o Senhor iria me dar uma casa lá no Alphaville. Eu ia sair da Alfavela e ia para o Alphaville. Aí Jesus falou assim: vou te pegar, negona. Te prepara. Um dia tu vai chegar no Alphaville, mas primeiro tu vai ficar na Alfavela. E eu lembro de um dia que o pastor Eduardo, se ele estiver ouvindo, meu pastor, Deus abençoe o senhor, lá nos Estados Unidos. Nós estávamos se preparando para vir para Rondonópolis. E eu achava que eu ia ficar lá no cantinho, no último banco. Falei, eu vou falar para o pastor Eduardo que nós vamos sair da Lagoinha Alphaville e vamos para a Lagoinha Rondonópolis. Aí ele falou assim: pastora, não esquece o dia que vocês vão viajar, que eu quero orar por você. E eu falei: pastor, o senhor pode orar, que nós já vamos viajar essa semana. Ele falou assim: no meio do culto eu vou te chamar no altar. Ele me chamou, eu e o pastor Cícero, ele está aí por prova. E ele falou assim: eu quero chamar aqui o pastor Cícero e a pastora Quitéria. Ele nos chamou, nos ungiu no altar e ele falou assim: eu quero apresentar para a Lagoinha Alphaville, que esses são os primeiros pastores da Lagoinha Alphaville, que estão saindo para um outro estado, para percorrer as nações da terra. Aplauda o grandão da Galileia. Deus, ele pega coisas loucas e desprezíveis. Ele pega aquilo que ninguém dá nada para confundir os que são. Mas não adianta você querer ultrapassar as coisas antes da hora. Se posicione, fique no lugar onde o Senhor te colocou. Supere, resista, segura um pouquinho, mas confiante que Ele vai cumprir a promessa. Que a qualquer momento Ele vai cumprir a promessa. Que a qualquer momento Ele vai dizer: filho, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu tenho prometido e não faço. Prometido eu não tenho. Será se eu não te chamei para algo na minha obra e você eu vou deixar pela metade, eu vou completar. Acontece o que acontecer, venha o que vier, mas eu estou com você. E eu honro, eu velo pela minha palavra em cumprir. Se Ele te chamou, querido, faça aquele que Ele colocou na tua mão. Não dê lugar ao diabo. Não dê vazão para Satanás. Seja um crente fervoroso. A Bíblia diz: sede fervoroso no Espírito. Não adianta você ser um crente morno. Não adianta ser um crente que você não quer se encher da presença de Deus. Deus quer uma geração cheia, transbordante. Há uma geração afogueada para você vencer Satanás nessa... Para você vencer o capeta nesse tempo, você tem que ser um crente maluco. Ah, pastor, eu acho que a senhora agora exagerou. Exagerei. Ou melhor, exagerei não, é a verdade. Se você quer ser um crente maluco, ué, quando a gente era do mundo não era maluco? Ou do mundo só tem eu? Aqui não. A gente passava a madrugada no forró. Ainda chegava em casa, nem sono não tinha. Pois quando eu me converti, eu falei: ah, é? Pois se eu passava a noite no forró, agora eu vou passar a noite no monte. Eu vou 8 horas, só volto 8 da manhã. E às vezes eu chegava em casa: ah, mas terminou agora? Terminou. E muitas das vezes a gente ia para o monte, o pastor Cícero ia junto. De lá ele ia para o trabalho. 4 horas da manhã ele ia para o trabalho e eu ficava lá até às 6, às 7 da manhã. Então eu quero dizer para você nessa manhã poderosa, que Deus não te chamou para ser um crente mimado. Deus não te chamou para ser um crente frio. Deus te chamou para ser uma tocha de fogo, para enfrentar as adversidades, para enfrentar o inimigo e sair do outro lado cantando o hino da vitória e dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Ah, meu Deus, aplauda Jesus. Anagasui de comanda Arábia, Eriala mandagasui de calamaia. E as perseguições que vieram contra Pedro não eram o suficiente para que ele impedisse o chamado que Deus tinha na vida dele. Cada vez que o inimigo se levantava, cada vez que Pedro era preso, Deus usava ele para
para fazer sinais e maravilhas, até o ponto da sombra dele curar os enfermos. Pedro, onde passava a sombra, curava. O evangelho não mudou. O mesmo evangelho é presente agora. O mesmo Jesus de Pedro é o mesmo Jesus que está agora. Hebreus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E Ele quer entregar para você uma autoridade no mundo espiritual. Ele quer te dar hoje um revestimento do Espírito, uma unção de poder, para que você se posicione diante das tentações, diante das adversidades. Você posicionado, sujeitai-vos portanto a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele não resiste um crente cheio do Espírito Santo. O diabo não aguenta ver um crente cheio da presença de Deus. O diabo não aguenta ver alguém quando você se coloca orando em língua estranha, quando você dá uma rajada de língua estranha e você diz: som. O diabo não suporta quando você começa a se levantar orando em línguas estranhas. Quando você se levanta, porque você orar em língua, quem vai entender a tua linguagem é o céu. Quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito sem reserva, Senhor. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero profetizar para uma geração que não vai se embriagar com a cerveja, não vai se embriagar com o uísque. Se você era desse tempo, hoje você vai sair daqui embriagado pelo poder do Espírito. Ah, pastora, mas eu não me embriago, mas na minha geladeira não falta assim, né? Porque eu falei: ei, arranca esse lixo de Satanás e joga fora em nome de Jesus. Se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, se embriague do Espírito, fique embriagado com o poder do Espírito Santo, porque você vai ter um crédito celestial na presença de Deus. Você tem unção do Espírito, e essa unção do Espírito não vai fazer com que você fique prostrado diante das adversidades. Pedro foi preso não porque tinha roubado nem matado ninguém. Ele tinha curado um paralítico de nascença. Então foi o suficiente. No capítulo 4 diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram o sacerdote e o capitão do templo, ressentido, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e anunciando a Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e os recolheram ao cárcere. Prenderam Pedro e recolheram ao cárcere. Pedro vai preso. Mas a prisão não foi o suficiente para paralisar a promessa. A prisão não foi o suficiente para deter o chamado de Pedro. A prisão não foi o suficiente para ele se calar. Ele falava assim: olha, esses homens foram presos, mas chegamos lá, não tem, o cárcere está do mesmo jeito, está tudo fechado, mas eles já estão lá na praça falando novamente de Jesus. O que nós podemos fazer com esse povo que não se cala? O que nós podemos fazer com essa voz que não fecha a boca, apanha na prisão, é preso, mas continua falando desse sangue, desse homem, continua falando desse Jesus que morreu na cruz. Sabe o que Pedro tinha? Ousadia. Pedro era ousado, e hoje a Bíblia diz: não seja tímido, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Oh, nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida que toda a timidez hoje vai ser arrancada da tua vida. Hoje toda a timidez, todo medo de falar a verdade, porque muitas das vezes o crente se converte, mas ele tem medo de falar a verdade. Não, se eu falar a verdade eu vou perder esse amigo. Que perca, caramba. Eu estou para fazer a diferença. Onde eu for, vou fazer a diferença. Eu não posso servir a dois senhores. Eu tenho que servir a Deus, o grande, o todo-poderoso. Eu não posso servir a o Senhor. Eu não posso uma hora ser luz, outra hora ser treva. A Bíblia diz: vós sois luz do mundo e o sal da terra. Vós sois luz do mundo e o sal da terra. Aonde você
você é luz. Aonde você chegar, o ambiente está sem sabor, mas você vai colocar tempero. Não vai ser sazon nem caldo quinó. Vai ser o sabor celestial, o gostinho do Todo-Poderoso. Você vai mudar o território. Esse é o verdadeiro crente que eu conheço e que eu quero liberar sobre a tua vida nessa hora, para nada mudar, nada te roubar. Eu lembro que uma certa vez, essa semana eu e meu esposo, nós estávamos lembrando disso. Nós se convertemos no fogo sem limite. E a perseguição se levantou. O inferno se levantou e falou: de onde saiu esse casal doido? Vamos parar eles. E a mulher doida, ela pega as crianças e leva para o monte. Então nós vamos ter que acabar com esse povo. E a gente tinha acabado de chegar de uma vigília. As crianças foram dormir. O pastor foi dormir, porque logo cedo ele se levantava 4 horas para ir trabalhar. Quando ele acordou, que ele chegou no portão, ele subiu a escada numa velocidade. Ele falou: o cadeado está quebrado. A minha carteira está revirada na mesa. Nós não tínhamos telefone, nem celular, mas o telefone da vizinha está cortado. Alguém entrou aqui e virou a casa pelo avesso. Eu falei: olha na cama se as crianças estão dormindo. Se tiver todo mundo dormindo, aleluia, nada nos separa do amor de Cristo. Quando eu olho, está todo mundo dormindo. O Bruno dormindo, Jonatas dormindo, Richard dormindo. Eu falei: ninguém detém a obra santa, ninguém detém a obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém a obra santa, essa causa é do Senhor. Ninguém detém, querido. Quando Deus tem um chamado na tua vida, ninguém detém. Prepara a tua geração para ser uma geração afogueada. Prepara a tua geração para acabar com a Jezabel dessa geração. Prepara os teus filhos, prepara os teus netos, prepara a tua geração para ser uma luz que vai brilhar em meio à escuridão. Eu estou pregando hoje não para uma igreja normal. Eu não quero pregar para uma igreja normal, mas eu quero pregar para uma igreja que vai viver o sobrenatural. Eu não quero pregar para uma igreja dengosa, que tudo ela está abaixando a guarda, que tudo ela já está... Nada contra. Qualquer coisa ela já vai para o psiquiatra, psicólogo. Na nossa época não tinha não. Eu acho que foi a época que a medicina sofreu mais. Ninguém ouvia falar de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de neurologista. Era só Rabassuide comanda Arábia, Ebanagasuide cantoriala maia. E o óleo de unção, porque nós não tínhamos óleo de unção, era o da comida para dar um banho. Muitas das vezes os meus acordavam de madrugada: mãe, o que a senhora está fazendo? Meu filho, estou ungindo você com o óleo de fazer arroz, porque não tinha óleo de unção. Então eu quero, meu Deus, como eu almejo no meu coração essa geração ser levantada. Eu profetizo que hoje tu vai sair daqui um crente transformado pela glória e pelo poder do Espírito, e o diabo vai ter que fugir. Ninguém para. Pedro vai para a prisão, Pedro sai. Quando Pedro sai, uma multidão acompanha ele. Quando você passa pela luta, querido, o diabo fica achando: esse agora não vai se levantar mais. O diabo faz de tudo e diz assim: olha, eu consegui. E Jesus até solta a rédea um pouquinho. Em menos de poucas horas, Jesus chega e fala: sai da frente, Satanás. Fazer igual o pastor Marco Feliciano: sai da frente, Satanás. Sai da frente, Satanás, porque a igreja Lagoinha Rondonópolis se levantou nessa manhã. A igreja Lagoinha Rondonópolis, ela entendeu o chamado dela, e ela não vai baixar a guarda. Ela não vai ser um crente dividido. Uma hora ela quer Jesus, outra hora ela quer o mundo, outra hora ela quer Jesus, outra hora ela quer voltar aos costumes. Ei, você é a noiva. A noiva não tem 2 amantes.
A noiva ela respeita o seu noivo. Eu estou com essa aliancinha aqui, já vai fazer 40 anos. A gente trocou, fizemos bodas de prata. Mas a noiva, ela não anda traindo o seu noivo. A igreja de Jesus é a igreja santa. Sede santo porque eu sou santo. A palavra do Senhor diz: segue a paz com todos e a santidade, sem a qual nós não veremos o Senhor. Eu profetizo santidade sobre a tua vida. Eu profetizo santidade sobre a tua vida. Eu profetizo que uma unção de poder está sendo derramada sobre a igreja nessa manhã. E os crentes que eram crente frágil, se achavam que não iria conseguir, eles sairão daqui posicionados, porque as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Ah, meu Deus, ele tem a chave. Ele diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Enquanto o sinédrio prendia Pedro, de noite o anjo vinha e abria todas as portas. E eu achei lindo aqui nessa palavra, meu Deus. Eu quero que alguém coloque aqui esse versículo. Ah, Jesus. Atos capítulo 12, versículo 9, o 9 e 10. Atos 12, 9 e 10. Ao sair Pedro, o seguiu sem compreender o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira, pela segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram a rua, e logo o anjo se afastou deles. Eu tenho uma tradução aqui na minha Bíblia. No versículo 12 e 10. Depois de terem passado a primeira, a segunda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. O qual se abriu automaticamente. Meu Deus, eu quero ser boca profética de Deus nessa manhã. Sabe aquela porta lá do shopping, quando você chega, ela recebe a tua presença e ela já se abre sozinha. Eu não preciso nem encostar nela. A porta que Deus tem para você, ela vai se abrir automaticamente. Automaticamente Deus vai abrir essa porta. O diabo já colocou cadeado, o diabo já colocou ferrolho, o diabo já colocou fechadura mas nessa noite, nessa manhã, é quebrado todas as fortalezas do inferno, todas as algemas que Satanás colocou para te prender, para te deter. Hoje essas portas serão abertas automaticamente. Será se eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Fala para essa pessoa que está do teu lado: a porta vai abrir automaticamente. Ah, meu Deus, você não me entendeu? Me ajuda a pregar. Eu tenho que correr, que quando os meninos sobem aqui, eu tenho que acelerar. A porta vai abrir automaticamente, ninguém vai te deter, ninguém vai te parar. A porta já está aberta. O Senhor só está falando para você: eu irei adiante de vós, eu endireitarei os caminhos tortos. Ah, eu abro as portas de bronze. Ele está abrindo porta de bronze, cadeados de ferro, e você vai atravessar. E quando você vir dar por conta, você fala: meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Eu estava travado, Jesus. O meu chamado estava travado. O meu casamento estava travado. Os meus negócios estavam travados. A minha empresa estava travada, eu não sei. Mas como essa porta, hein? O milagre ninguém se explica, se vive. É automaticamente. Ah, meu Deus, o Senhor está abrindo a porta para você. Ele está abrindo os segredos, a senha está com Ele. A senha da tua vida, do teu chamado, não está nas mãos do Satanás. A senha do teu chamado não está na mão daquele falso, daquele invejoso, aquele que trabalha para te derrubar. Não está nas mãos dele. Mas a chave do teu futuro, a chave do teu chamado, a chave dos teus negócios está nas mãos de Yeshua, está nas mãos de Jesus de Nazaré. E se está nas mãos dele, quem poderá fazer o homem? O homem pode fazer o plano dele, mas a resposta vem do Senhor. Hoje tem resposta de Deus para essa igreja. Aplauda, aplauda, aplauda. Eu quero só ler um versículo aqui e você já vai se colocar de pé. Ah, meu Deus. Capítulo 5, versículo 34. Então, vou ler, pode acompanhar daí que eu leio.
Mas levantando no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelita, tenham cuidado com o que vão fazer com você, com esses homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntou cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois se levantou Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, levou muitos consigo, mas também foi morto. E todos que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, agora, eu digo a vocês: não façam nada contra a igreja Lagoinha Rondonópolis. Não faça nada com essa família. Não faça nada contra os homens. Deixe que vão embora. Porque se esse plano, se essa obra é dos homens, ela vai perecer. Mas se essa obra é do Senhor, se essa obra vem de Deus, ninguém vai parar. Essa obra do Senhor, se essa obra vem de Deus, meu Deus, ninguém vai destruir. Nada vai parar, nada vem deter. Se o plano é do homem, ele vai continuar. Mas se é de Deus, a obra do Senhor vai permanecer. A promessa do Senhor vai permanecer. Nada impede quando Deus toma o controle. Nessa manhã, Jesus de Nazaré tomou o controle. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Fala para a pessoa que está... Jesus já tomou o controle. Ele tirou das suas mãos, agora está nas mãos dele. Se coloca de pé. Está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém detém, essa causa é do Senhor. Antes que houvesse dia eu era. Ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero mandar um recado para Satanás e seus demônios. Satanás, bate retirada. Você não sabe em quem você está tocando. Você não está tocando, não é num animal de estimação. Você não está tocando, não é num homem qualquer. Você está tocando num homem e numa mulher de Deus. E a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, Salmo 105. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Portanto, dá o teu grito de derrota. Sai dessa casa, sai dessa família. Pega a tua bagagem, pega o teu lixo e sai. Bate retirada, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida o enchimento do Espírito. Eu profetizo o enchimento do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito? Enquanto a igreja vai adorar, os músicos vão adorar. A Bíblia diz que Pedro saiu da prisão. Mas antes de ele sair da prisão, o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele: Pedro, coloca o cinto. Pedro, calça os seus pés. Pedro, coloca a capa. Meu Deus. Eu quero dizer para você que quando Deus te chama, Ele não vai deixar você alheio. Ele coloca armaduras em você. Ele coloca o cinturão da justiça. Ele coloca o capacete da salvação. Ele coloca a espada do Espírito. Ele coloca o escudo da fé. As armaduras de Efésios 6:10. Ele coloca o escudo da fé, como diz, que vai apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados do maligno. Fala comigo: todos os dados inflamados do maligno. Hoje estou sendo apagado da minha vida, porque hoje eu estou sendo renovado pelo poder do Espírito. Eu estou recebendo uma capa nova. Eu estou revestido do poder do Espírito. Eu não vou para a batalha despreparado. Hoje o Senhor está preparando você para a batalha. Hoje Deus está revestindo a igreja de autoridade. Autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpião e todo o poder do inimigo. E nada, fala comigo, nada vai causar dano na minha vida. Nenhum dano vai acontecer. O que vem para minha vida é para me fortalecer.
sangue do Cordeiro. A igreja que não negocia a sua salvação, porque ela já foi comprada por um alto preço. A igreja que não volta atrás, mas ela avança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A igreja que não se corrompe com o pecado. A igreja santa, sem mácula e sem defeito. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, que elas enfrentaram a perseguição, ela enfrentava a prisão, mas em todas as coisas ela sairia mais que vencedor. A igreja de Jesus, que ela declara: nada me separa do amor de Cristo. Não será a tribulação, não será a perseguição. Porque eu quero declarar nessa manhã que todo principado, potestade e dominador, todas as prisões espirituais que estavam tentando paralisar o teu chamado, tentando paralisar o projeto de Deus, hoje não ficará de pé. Eu profetizo nessa noite, nessa manhã, que o Senhor levantará uma geração posicionada, homens e mulheres, Senhor, Senhor, com a marca da promessa, com a marca da promessa, caminhando em direção às promessas do Senhor. Elas não vão voltar atrás, mas ela avança, Senhor. Avança, Senhor. Avança, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar nessa manhã para você que sente que tem um chamado de Deus, e desde que você se converteu, você tem falado: Deus, eu recebi um chamado do Senhor, mas eu não sinto esse fluir. Eu sinto que as coisas ficam travadas. Aonde é que você está? Você que quer desatar o teu chamado hoje, eu quero que você saia do teu lugar. Vem aqui na frente, eu quero liberar essa unção do Espírito sobre a tua vida. Você que tem um chamado, você que foi chamado para uma missão, vem, não se intimide. Anagasui de comanda Arábia, Eridei Calabaço, vem, vem, você que foi chamado, você que não se acovarda, você que se levanta e diz: Senhor, eis-me aqui. Você que é corajoso, vem, vem, sai do teu lugar. Tem mais pessoas, tem vidas que o Senhor quer destravar nessa manhã. Erebandagasui de comanda Arábia, uma geração eleita, uma nação santa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, marca os teus filhos para viver um tempo no seu chamado, Pai. Levanta essa geração, Senhor, ousada. Levanta essa geração, Senhor, que ela não vai se intimidar pelas guerras, mas ela diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela declara: ainda que eu pereça, mas eu vou continuar te servindo. Ainda que eu seja envergonhado, mas eu não vou desistir. Vem, vem, os céus estão abertos. Xandagasui de comanda Arabacanderei, Erialabaia súbia, vem. Tem mais pessoas, vem, aproveita, aproveita nessa hora. Mando que a sébia Nagasui de Calamaia. Meu Deus Todo-Poderoso, a geração Pedro, cheia do teu Espírito, a geração santa, Senhor, que posiciona, Pai, em nome de Jesus, uma geração marcada pelo fogo do avivamento. Senhor, chegou o avivamento, chegou o avivamento. Vem aqui, filha, vem cá. Deus manda te dizer que você tem um grande chamado no Senhor, e você tem olhado e falado: Deus, eu não sei como é que isso vai cumprir. Eu não sei como é que eu vou sair, Senhor. Cada vez que eu tento, mas parece que alguém me puxa. Ei, olha para mim, o Senhor hoje está dizendo para você: chegou amanhã da tua vitória. Chegou amanhã do Senhor tirar toda a tua fraqueza, porque o poder dele está sendo aperfeiçoado na tua vida, viu? E o inimigo que estava impedido, ele vai já bater em retirada, porque sobre a tua vida tem uma unção de guerreira, tem uma unção de uma mulher virtuosa, uma mulher que ela não baixa a guarda, mas ela avança em direção às promessas. Sobre a tua vida não vale encantamento, tem uma unção poderosa marcando o teu tempo para você viver as promessas. Não deixa nada te roubar, não deixa nada te roubar. Essa manhã é tua, essa manhã é especial. Tem muitas vidas aqui, mas o Senhor tem um xodó que ele não abre mão.
não entendeu que você é escolhida, que você é marcado para viver as promessas. Tem alguém aqui ainda que não recebeu Jesus como seu Salvador? Todos já são salvos, todos já receberam a salvação. Espírito do Deus vivo, ninguém para a igreja do Senhor. Sinédrio não parou a igreja, Faraó não parou Moisés. Ninguém detém a obra do Senhor. A igreja é de Cristo e Ele é o nosso general, Ele é o dono da igreja. Queria que você cantasse aquele louvor que eu falei. Você vai cantar para mim? Ô Jonathan, canta aquele louvor. Nada para a igreja. A perseguição não para a igreja. A perseguição ela só serve para uma coisa: para fortalecer a igreja mais e mais. Amém? A perseguição não parou a igreja. Aleluia. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, por este culto. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra tão poderosa ministrada nesta manhã. Pai, porque esta manhã foi uma manhã de alinhamento, esta manhã foi uma manhã de cura, essa manhã foi uma manhã de ativação, essa manhã foi uma manhã poderosa, Pai, porque os Teus filhos que entraram, receberam, tomaram posse, sairão daqui diferentes para viver o propósito e o chamado do Senhor sobre a vida deles. Pai, então nós Te agradecemos, e que este domingo seja um domingo, Pai, um domingo de alegria, um domingo abençoado. Pai, que esta semana seja uma semana poderosa, Pai. Então, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Te louvamos e Te adoramos por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará neste domingo e nessa semana, no nome de Jesus. Só você que tomou posse de tudo aquilo que foi ministrado nesta manhã, dê uma salva de palmas, dê uma salva de palmas e adore.